Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu tenho a satisfação de receber para uma entrevista o executivo Matheus Ferreira Nunes. Matheus Ferreira Nunes é o executivo da área comercial. Ele empreendeu a sua carreira numa grande empresa, a Confab, e ele tem uma formação superior em Oil e administração em nível de mestrado. Tem também um curso de graduação em Química e empreendeu vários cursos na Austrália, na Argentina e internamente no Brasil. Portanto, o Matheus é um profissional capaz, competente, com histórico de sucesso em sua carreira. Por esse motivo, eu vou entrevistá-lo e quero apresentá-lo à sua organização, de tal maneira que, se a sua empresa tiver a necessidade de recrutar um executivo preparado, atualizado, competente e com registro de competência, eu sugiro que você o convide para uma entrevista. E tenho a certeza de que você não se arrependerá. Matheus, muito bem-vindo ao clipe do Gutenberg. Muito obrigado, Gutenberg. Para mim é um prazer poder estar aqui com você e compartilhar a minha experiência e minha trajetória. O prazer é todo meu em recebê-lo. Então, eu vou já diretamente às minhas perguntas. Em primeiro lugar, eu gostaria que você me falasse sobre essa sua carreira bem-sucedida, você é muito jovem, e também sobre aquelas realizações que você considera as mais importantes nos últimos anos. Perfeito. Bom, Gutenberg, eu comecei a minha carreira durante o período da universidade, trabalhando na PPG, no segmento de tintas automotivas. Todo esse trabalho foi realizado dentro da planta da Volkswagen, dando assistência à equipe de assistência técnica da PPG e marketing, e também dando assistência ao time de engenheiros da Volkswagen. Em 2003, eu ingressei na Tenaris Confab como trainee, por onde passei por aproximadamente 17 anos, tive a oportunidade de trabalhar em diversas áreas, e executar grandes trabalhos nessa grande e excelente organização. Tá? Meu primeiro desafio na empresa foi na unidade de revestimentos, na área comercial e contratos, onde eu fiquei por aproximadamente 4 anos. Né? E o principal desafio, né, que eu tive nessa área, né, o primeiro desafio inclusive, bastante interessante, foi a condução de uma equipe multidisciplinar, cujo objetivo era replicar alguns sistemas que existiam na planta de Pindamonhangaba em uma nova planta que seria instalada no Espírito Santo. Um trabalho que foi muito bem sucedido e que eu tive que lidar com algumas habilidades que até então não tinha tido a oportunidade. Tá? E adicionalmente a isso também, eu fiquei responsável pelo acompanhamento da gestão dos projetos que foram executados nessa planta. E além disso também tive alguns trabalhos nessa unidade relacionados à área de vendas, prospecção de novos negócios e oportunidades que trouxeram aí à empresa, né, uma oportunidade de crescimento de faturamento bastante expressiva e também da ampliação do seu range de produtos. Depois, né, em 2007 aproximadamente, eu acabei indo trabalhar na área de marketing estratégico da unidade de tubos, né, dando suporte ao principal segmento de negócio da empresa na ocasião, o segmento de line pipe, que são os grandes projetos de tubulação que são empregados aí para diversas aplicações. O principal desafio que eu tive nessa área foi o desenvolvimento, né, do marketing outlook de grandes projetos de tubulação globalmente. Então, uma exposição global, um trabalho bastante intenso de análise de dados e informação, que me trouxe aí bastante resultado positivo e bastante reconhecimento pela empresa. Depois desse período, que fiquei aproximadamente 1 ano na área de marketing, eu acabei sendo convidado para ir para a área comercial, da área de tubos também, para o segmento de line pipe, ao qual eu dava suporte na área de marketing, por onde eu passei também aproximadamente 4 anos, né? Porém agora mais centrado na área comercial mesmo. Ali eu tive, acredito que os maiores desafios, né, as maiores realizações que eu pude trazer para a empresa na ocasião,
O primeiro deles, acho que foi a mudança, né, no formato de trabalho que existia dentro da empresa, principalmente entre a área de marketing, a área comercial e a área de produtos. Conseguimos criar ali um ambiente mais sinérgico entre essas três áreas para poder atuar de forma mais centrada, com uma visão mais centrada no cliente. Um outro ponto de destaque também, que eu tive bastante atuação, foi no processo, né, de reposicionamento técnico e comercial da empresa, muito em função dos desafios que tivemos na ocasião, em função do pré-sal, e também, né, do encerramento do relacionamento com o nosso representante comercial que ficava no Rio de Janeiro na ocasião. Então isso exigiu um trabalho bastante intenso, comercial. Eu fui responsável pelo restabelecimento, né, da conexão entre a empresa e os seus principais players aqui no Brasil. Fui responsável aí pela prospecção e venda dos principais projetos da empresa na ocasião, projetos de montantes bastante expressivos, tá? E essa prospecção e essas vendas, né, acabaram também fazendo com que a empresa, né, visualizasse oportunidades, né, e investisse na sua principal planta no Brasil. Foi um dos principais investimentos que ela fez aqui no mercado doméstico, né, na planta local, e esse investimento, né, fez com que ela estabelecesse a sua posição, né, de vanguarda aqui no mercado doméstico, porém também deu a ela condições de se reposicionar de forma muito exitosa no mercado internacional. A gente, nesse período que eu comentei com o senhor, né, a empresa foi passando por diversos cenários de crise, não só a empresa, mas o Brasil e o mercado externo também, né, não só afetado pelo mercado de petróleo e gás, mas também pelas condições internas. Então esse reposicionamento técnico para o mercado externo foi muito positivo e trouxe também bons resultados, que a gente consegue ver até hoje. Tá? E em 2013 eu acabei sendo convidado para assumir a gestão do segmento de distribuidores da Tenaris aqui no Brasil, uma área totalmente distinta, que exigiu muitas habilidades que até então eu não tinha ainda executado. Logo na sequência eu acabei assumindo mais responsabilidade, né, incorporando aí o subsegmento que a gente chamava de end user, que basicamente trata de vendas, né, para diversos segmentos de negócio aqui no Brasil, que me deu uma oportunidade de ter uma visão muito ampla de vários segmentos de negócio aqui no país, não somente do setor de óleo e gás, mas de outros setores também. Nessa área, né, tive a oportunidade de realizar um trabalho que considero também muito importante, para a minha formação inclusive, que foi a condução, né, de uma equipe também multidisciplinar, que teve como objetivo aí a melhoria da competitividade dos principais produtos que o segmento entregava no mercado. Esse trabalho aí exigiu uma demanda muito grande sob o ponto de vista de estratégia, de análise estratégica, reformulação de toda a revisão dos parâmetros técnicos do produto, dos custos de fabricação, dos custos de matéria-prima, uma análise muito ampla do entorno competitivo para que a gente conseguisse ser bastante assertivo no reposicionamento de preço, que era algo bastante importante, porque a gente vinha sofrendo muito com a competição, um mercado bastante deprimido e com um nível de competição bastante alto. Um trabalho que teve muito êxito e fez com que a gente conseguisse, né, recuperar market share, né, não somente aumentar as nossas vendas, mas também incrementar nossas margens. Tá? Então foi um trabalho muito interessante e até hoje há muitos frutos derivados desse trabalho. Então, sumarizando, vamos dizer, toda essa sua carreira, você adquiriu experiência em várias áreas. Perfeito. Parte técnica, parte comercial, parte mercadológica, parte de distribuição, e qual foi a outra? Por último, né, a parte de exportação. Exportação. Né, que foi a última passagem, mas foi um período muito rápido, infelizmente, em decorrência da crise. A área acabou sendo reformulada e foi quando eu saí. Mas eu tive uma passagem muito ampla, né, por diversos segmentos de negócio, né, tendo muito contato com a área de marketing, com a área comercial, sabendo lidar desde como se prospectava um negócio, até a elaboração de uma proposta, fechamento, negociações de contratos comerciais e também execução de um projeto e gestão dos números da empresa. Né? Muito interessante. Muito bom. A minha segunda pergunta para você é a seguinte. Nós estamos vivendo tempos difíceis, Sim. extremamente competitivos,
não é? Nós estamos vendo mudanças radicais, abruptas, né? Como dizia o grande consultor norte-americano há umas 3 décadas atrás: se você não está preocupado com o que está acontecendo, é porque você não sabe o que acontece ao seu redor ou no mundo. Então, diante disso, eu pergunto a você, como líder de uma empresa com experiência abrangente, como acabamos de ver, como é que você, ou que características assim mais importantes você aponta como essenciais para um executivo da área comercial? Bom, como o senhor bem comentou, né, acho que o dia a dia do executivo é cada dia mais complexo, né? Até foi cunhado o acrônimo VUCA, né, que trata aí de complexidade, incerteza, né, ambiguidades e vulnerabilidades. Né? Então, assim, é um ambiente bastante complexo, o número de informações cada vez mais aumentando. Em paralelo também você tem aí o crescimento das tecnologias, que por um lado ajuda também, por outro também traz aí um incremento na complexidade, no nível na quantidade de variáveis que são necessárias a serem avaliadas. Então, assim, para enfrentar esse contexto que o senhor bem pontuou, né, eu acredito que um líder, né, ele precisa primeiro, né, ele ter aí uma postura de dono, que eu acho que é essencial, que é o engajamento, né, ele tem que estar engajado com o negócio. Ele tem que possuir uma visão estratégica, um pensamento estratégico, né, para saber se posicionar da melhor forma correta, fazer a leitura correta das informações que ele possui em mãos, né, e saber corrigir quando necessário. Resiliência, acho que até mais um termo que foi aí estabelecido pelo Nassim Taleb, né, que é antifrágil, ser antifrágil, né? A resiliência, não só saber suportar, né, os problemas e continuar, mas também aprender com eles e criar condições de contorno para que isso possa ser evitado futuramente. E a adaptabilidade, né, e que é algo totalmente pertinente nesse contexto. E por último, capacidade de decisão. Acho que esses são os principais pontos que qualquer executivo hoje necessita estar atento e estar se aprimorando no dia a dia. Eu adicionaria um outro só, que é velocidade. Você hoje tem que ser veloz. Em outras palavras, é como diz o provérbio italiano: todo dia o leão acorda e ele sabe que tem que ser mais veloz do que a gazela, senão ele morre de fome. Correto. Não é? Todo dia a gazela acorda e ela sabe que tem que ser mais veloz do que o leão, senão ela vai ser engolida pelo leão. Perfeito. Todo dia, quando o sol desponta no horizonte, não importa se você é um leão ou se você é uma gazela, é melhor que você comece a correr. Exato. Isso é muito, vamos dizer, pertinente aos dias atuais. Hoje você tem que ser veloz, você não pode perder o seu tempo. Sem dúvida. Não é? Muito bom. Você está no mercado agora há pouco tempo, há 2 semanas aproximadamente. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber o seguinte: que tipo de empresa você está procurando? E em segundo lugar, o que você pode agregar com essa sua experiência, apesar de sua juventude, a uma organização? Bom, Sr. Gutenberg, com relação ao tipo de empresa, né, eu sempre deixei muito claro em todas as conversas que eu tive com os meus superiores, não somente da empresa, mas mesmo dentro das áreas por onde eu passei, dos convites que eu recebi dentro da própria Tenaris Confab, né? Para mim, acho que o mais importante sempre foram os desafios, né? Os desafios e a oportunidade de me desenvolver, né? Lapidar o meu conhecimento técnico gerencial e também as minhas capacidades, né, pessoais, né, que são os skills. Então, para mim, eu busco uma empresa que possa me dar essas condições de eu continuar a me desenvolver e enfrentar novos desafios. Isso, para mim, é o mais importante nessa ótica. Aproveitando esse seu gancho que você falou de skills, quais são os seus skills, os soft skills mais importantes que você desenvolveu ao longo de sua carreira? Bom, Sr. Gutenberg, eu acredito que a parte de análise de dados, né, acho que eu tenho, que seria mais relacionado a hard skills, né, com relação, acho que a soft skills, acho que o engajamento, o entusiasmo,
né? O sentimento de dono, quando eu falo em trabalhar em todas as áreas por onde eu passei, eu sempre me doei ao máximo, né, para que as atividades fossem executadas e os desafios sempre superados. Então eu consegui deixar a minha marca por onde eu passei, em todas as áreas por onde eu passei na empresa, né? Que mais? A adaptabilidade também, eu acho que eu consigo me adaptar muito bem, acho que a minha experiência pode contar um pouco isso, pelo número de áreas por onde eu passei, pelo conhecimento que eu tive, né? Então acho que essas são as principais características que eu tenho, né? E que pode ajudar a empresa sob o ponto de vista de habilidades, né? Com relação ao que eu posso, acho que, trazer para a empresa, foi isso que o senhor me perguntou, né? Se não estou equivocado. Isso. Eu acredito que todo o aprendizado, né, que foi possível, que eu tive, né, na Tenaris Confab, né, as análises estratégicas, né, que eu fiz, passei por diversos momentos onde me exigiu muito o exercício dessa habilidade, a visão holística do negócio, né, porque eu tive a oportunidade de conhecer todos os processos dentro de uma organização, não só o processo de vendas e marketing, onde eu fiquei mais centrado, mas eu tive essa visão total de como funciona a empresa, né? Isso tudo, né, aliado a essas habilidades que eu comentei, né, inclusive as anteriores, que eu acredito que sejam essenciais para qualquer executivo, né, me dão total condições, né, de ajudar uma organização a ampliar os seus negócios, aumentar suas vendas, revisar os seus planos de negócios, fazer análises estratégicas. Eu acho que, sobretudo, né, auxiliar as empresas a entregar a melhor solução e experiência para os seus clientes, né? Hoje, no contexto que a gente vive, com a facilidade das informações, com a complexidade existente, a questão de estar centrado no cliente, ter a capacidade de capturar o que o teu cliente precisa, isso eu acho que é extremamente importante. E essa bagagem toda que eu tenho certeza que eu posso aí, com certeza, ajudar qualquer empresa a ser bem sucedida em qualquer desafio. Eu gostei muito, Matheus, deste seu conceito de dono, de proprietário. Isso a gente chama em inglês de ownership, ou também na teologia a gente chama de stewardship, que é o conceito de você ser proprietário. Isso remota aos meus dias de juventude, quando lá numa pequena cidade no interior do Rio Grande do Norte, por nome Açu, eu consegui o meu primeiro emprego. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 7 anos eu já trabalhava com meu pai. Com 11 anos eu já trabalhava de pacoteiro nas lojas paulistas. Aos 13 anos, meu pai me permitiu que eu fosse trabalhar numa loja de uma pessoa rica da cidade, por nome José Dias, hoje falecido, um elemento que eu considero como meu segundo pai. E eu era tão dedicado ao negócio dele, que certa ocasião, quando eu tinha 14 para 15 anos, ele chegou para o meu pai e disse que ele iria entregar as chaves da loja para eu abri-la, para eu fechá-la, porque eu conduzia os negócios extremamente bem. E a coisa que eu aprendi lá, aos 14, 15 anos de idade, é que quando você trabalha para alguém, você tem que se sentir proprietário, dono daquilo. Eu nunca esqueci isso. E eu acho que é uma coisa que falta a muitas pessoas nas nossas organizações. Me parece que uma grande maioria trabalha meramente pelo salário, mas não tem propósito, não tem objetivo. Exato. Não é? E também não se dedica com a importância que deveriam se dedicar. Exatamente. Isso acontece de uma forma geral no Brasil. Nós tratamos o Brasil como se não fosse uma propriedade nossa. Nós não cuidamos dos nossos jardins, das nossas praças, da nossa iluminação, dos nossos telefones públicos, das nossas repartições públicas, etc, etc, etc. Por quê? Porque nós não fomos educados a trabalhar como se nós fôssemos o dono de tudo isso. Esse é um conceito muito importante que as empresas deveriam procurar incentivar e colocar na mente de cada profissional, do berço até a vida adulta. Sim, muito bem. O senhor comentou, acho que um ponto extremamente importante, que é a questão do propósito, né? Acho que eu sempre procurei trabalhar, entender o propósito, né, da organização, o propósito da minha área e o impacto, né, que você pode causar, o impacto do teu trabalho, das suas ações e das ações dos outros em relação ao todo, né? Isso eu sempre procurei também trabalhar muito bem nas pessoas
que eu acabei liderando durante a minha experiência. Um ponto muito importante. E agora, uma última pergunta. Essa é uma pergunta que eu faço a todo executivo, porque, como você já deve saber, eu sou uma pessoa extremamente comprometida com o estudo, tenho um verdadeiro amor pelos livros. Verdadeiro amor. E eu não sei passar um dia sem ler. E quando eu encontro um profissional, não importa o nível, que não lê, eu fico assustado. Aí repito uma frase que repito para você e para todo executivo que é o meu escritório: cuidado com o homem de um livro só. Então a minha pergunta para você é a seguinte: quais são os seus hábitos de estudo? Principalmente no momento em que nós vemos o PIB do Brasil desabar. Sim. Nós hoje ocupamos a 84ª posição no índice de desenvolvimento humano. Nós vemos aí o desmantelamento de nossas universidades. Nós temos o ministro da Educação, que educação não entende nada. O país está indo para trás, sim, em termos de ciência, em termos de tecnologia. Temos algumas ilhas, sim, no campo médico, né? No agronegócio. No agronegócio. Mas na maioria dos nossos negócios, falta-nos inventores, falta-nos cientistas de ficção, falta uma quantidade enorme de pessoas. Sem dúvida. E quando eles se destacam internamente, eles vão embora. E deixam o país. Muitos deles vão embora. Então a minha pergunta eu acho que ela é pertinente a você como executivo. Quais são os seus hábitos de estudo? O que é que você gosta de ler? O que é que você gosta de estudar? Como você se mantém atualizado? Acho que além do livro que o senhor comentou bem, que eu acho que é muito importante, eu tenho sempre tentado me desenvolver e aumentar o hábito da leitura, que eu acho que é extremamente importante. Eu sempre procurei realizar cursos, né? Fiz muitos cursos técnicos e gerenciais que foram me proporcionados pela empresa e também alguns diretamente. Além dos cursos que o senhor mencionou no início da nossa conversa, atualmente eu estou fazendo um curso de especialização na Politécnica do Rio de Janeiro, né, que também está me trazendo bastante conhecimento. Além disso, também procuro me atualizar por meio de leituras, né, de revistas, né, de economia, revistas de negócio, mídias em geral, desde jornal até blogs, podcasts. Hoje a gente tem muita facilidade no acesso à informação, acho que tem muito podcast interessante também que vale a pena acessar, artigos, e é isso. Acho que basicamente são essas as ferramentas que eu acabo utilizando no dia a dia para o meu desenvolvimento, né? E hoje é muito importante, né, que o executivo seja um sujeito que cuida de sua educação continuada. Eu sempre acreditei no autodidatismo. É tanto que eu uso muito uma frase de um grande pianista, um grande judeu nova-iorquino, quando ele dizia que se ele deixasse de estudar por um dia, ele percebia. Se ele deixasse de estudar por uma semana, a sua orquestra percebia. Se ele deixasse de estudar por um mês, todo o auditório percebia. Então, o estudo, a leitura, o curso, o seminário, a palestra, as boas conversações, não é? A boa informação, ela é vital nos nossos dias para qualquer profissional. Essa é uma mensagem que eu não me canso de passar para os executivos assessorados pela Gutenberg Consultores. Portanto, é extremamente importante você cuidar de sua educação. Sem dúvida. Mateus, eu quero agradecer a você pela sua participação no clipe do Gutenberg. Eu tenho certeza que você haverá de se recolocar brevemente, a despeito dos feriados que se avizinham e também o começo do novo ano. E vamos torcer, vamos ter a esperança de que nós estamos caminhando para tempos melhores, para dias melhores. Nós não podemos perder a confiança. Nós não podemos entrar num desânimo, nós não podemos entrar numa complacência, nós não podemos entrar naquele espírito que Deus, isso é a vontade de Deus. Não, a vontade de Deus não é isso. Como eu coloquei ontem no post, todos nós brasileiros clamávamos até bem pouco tempo atrás que Deus era brasileiro. E eu disse, se Deus verdadeiramente existiu para essas pessoas, Ele está morto, porque nós o matamos.
E é isso que acontece, isso que acontece. Portanto, mais uma vez, muito obrigado. E para você que nos viu, que nos assistiu, eu quero que você saiba que o Matheus está em transição de carreira, ele está disponível no mercado, e se a sua empresa tiver interesse em contratar um bom profissional da área comercial, com ampla experiência na área de marketing, na área de distribuição, na parte técnica, entre outras atividades, você pode me contatar diretamente por meio do meu e-mail, macedo@gutenberg.com.br, ou você pode nos contratar no telefone 3253-3599 e nós submeteremos o seu currículo, o currículo do Matheus, a sua atenção, bem como também faremos uma ponte entre você e ele, de tal maneira que você tenha acesso a uma entrevista com o Matheus, que é o excelente profissional. Se você está nos assistindo pela primeira vez, esses programas são feitos para apresentar bons candidatos ao mercado de trabalho e também para passar mensagens positivas para todos vocês, de tal maneira que vocês invistam em suas carreiras, que vocês cresçam, que vocês avancem e que vocês transformem o Brasil numa grande nação. Aquela nação que há 75 anos eu escuto. O Brasil é o país do futuro. Só que nós nos cansamos de ouvir isso. O Brasil tem de ser o país do presente. E para isso nós precisamos de cada grama de inteligência. Nós precisamos de cada esforço. Nós precisamos cada dia de mentes críticas, de pessoas que pensam com autonomia, com independência, pessoas que não ajam como se fossem parte de uma manada. Portanto, eu agradeço a você pela sua atenção e se você quiser obter informações sobre a Gutenberg Consultores, eu sugiro que você visite o nosso site www.gutenberg.com.br. Agradeço pela sua atenção, pelo seu prestígio e eu espero que, se você gosta dessas entrevistas, se você gosta dos nossos trabalhos, que você recomende para os seus amigos, suas amigas, seus familiares, etc, etc, etc. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo encontro, se Deus assim o permitir. Até lá!